A principal teoria de formação da Lua é de 1975 e considera que um corpo celeste do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando nosso planeta ainda estava em formação e era uma grande bola pastosa e quente. Um pedaço do globo terrestre teria se soltado e formado a Lua. Eles dizem que a Terra está com uma velocidade em torno do Sol a mais de 100 km por hora e tem mais, com uma rotação de 1.666 km por hora. Como sempre, o sistema tem que deixar sua marca de engano. Dizem que a Lua tem um peso de 73 milhões de quintilhões de toneladas, equivalente a 1,23% da massa da Terra. Essa rocha mágica flutuante está em órbita por causa de uma tal de gravidade. A velocidade média de translação da Lua fica em torno de 3.700 km por hora. Disse que a barreira do som foi rompida quando um objeto ultrapassa a velocidade do som no ar, que é de aproximadamente 1.224 km por hora, 340 metros por segundo. Now might be a good time to cover your ears. Imaginar a Lua com uma rotação de 3.700 km por hora, praticamente 3 vezes mais que esse avião supersônico. Segundo a ciência, a distância média entre a Lua e a Terra é de 384.400 km. Para termos uma noção de distância, Guarulhos, São Paulo e Japão são 18.523 km. Registrei a temperatura e altitude na tela do avião em uma viagem que fizemos para Recife. Para termos uma ideia, a cada 1 quilômetro ou 1.000 metros, diminui menos 10 graus. Neste momento o avião estava descendo. A raiz da teoria dos antigos astronautas vem de Konstantin Tsiolkovsky, pioneiro escritor russo de ficção científica e cientista. Konstantin Tsiolkovsky defendeu o cosmismo russo com a ideia de que viemos das estrelas, então deveríamos voltar lá. Isso foi o que inspirou os teóricos dos antigos astronautas vistos em Ancient Aliens, assim como influenciou o cientista nazista Wernher von Braun, que queria levar o homem às estrelas para encontrar nossos criadores. Kaluga, Russia. May 9. Little-known Russian Konstantin Tsiolkovsky publishes a landmark paper on rocket science, titled Exploration of Outer Space by Means of Rocket Devices. At a time when the Wright brothers are still working to achieve the first powered flight, Tsiolkovsky writes about groundbreaking concepts for the exploration of space, including what he calls the ideal rocket equation, a formula which calculates the amount of velocity needed to lift a body into outer space. Incredibly, his theories would prove instrumental in helping the Soviet Union launch the first man-made object into orbit more than 50 years later. Konstantin Tsiolkovsky wasn't a classically trained scientist. He was a secondary school math teacher, but he was so enamored with getting into space that he created the rocket science and mathematics in the early 1900s that led to the first thing created by humanity to be launched into space, Sputnik. To put into perspective how influential Tsiolkovsky's work was, this is the basis work that everybody had to use later. Von Braun used it during his research on rockets, and most of the world sees the Tsiolkovsky rocket equation as the beginning of modern rocket science. Where did he get those ideas? Where does his knowledge come from? His ideas about space and civilizations that populate it were incredible, and he persisted that when humans will go into outer space, we will become like other alien civilizations. Alien civilizations? How did a Russian math teacher, who grew up in a small village in eastern Russia,
come to believe that there were other intelligent beings in the universe, and that it was mankind's destiny to join them in the cosmos. The answer is simple. Konstantin Tsiolkovsky, like millions of other Russians of his day, subscribed to a philosophy known as Cosmism, which promoted the idea that humanity has an ancient connection to extraterrestrial beings. Russian cosmism began in the mid and late 19th century. Within the traditions of cosmism, there are many who believe that our origins are actually alien in nature. That is to say, the human civilization is an alien transplant, and that in going into space, we are actually going back home. What made Tsiolkovsky and others like him so certain that aliens existed and that space travel held the key to humans reconnecting with these otherworldly beings? For the answer, ancient astronaut theorists point to Tsiolkovsky's writings, in which he described extraterrestrial beings sending messages and information to mankind from the stars. He also wrote that he himself had personally received a number of interplanetary communications. He also felt that he was receiving telepathic messages from extraterrestrials. This leaves us to ponder, was he actually in contact with intelligences from out there? Did they guide his hand? Did they supply this equation? A Apollo 11 foi uma missão espacial realizada pela NASA em julho de 1969, que resultou na suposta chegada do homem à Lua. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Apocalipse 13 e 18. Apolo foi um dos deuses mais venerados pelos gregos antigos, e também esteve presente na religião romana com o nome de Febo. Era filho de Zeus e Leto e irmão gêmeo de Ártemis, sendo conhecido também como deus do sol, da música, das artes, da poesia, entre outros. E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimar incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, as constelações e a todos os exércitos celestes. Segundo Reis 23:5. Maçã igual pedreiro. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Atos 4:11. Buzz Aldrin foi o primeiro maçom na Lua. Em 29 de março de 2006, Marcos Pontes se tornou o primeiro maçom astronauta brasileiro a chegar à Estação Espacial Internacional. Infelizmente, as pessoas esquecem de ler Palavra de Deus, o livro inerrante, quem foi expulso do céu e arrastou 1/3 dos anjos e engana toda a humanidade com as suas mentiras. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. João 8:44. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você, que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol, você será levado. Irá ao fundo do abismo. Isaías 14:12-15. Como acreditar que o módulo lunar teria conseguido retornar para a Terra? Como eu dizer que o peso de um grão de areia se caísse no mar esvaziaria toda a água? É tão ridículo quanto essa história do pouso na Lua. Esse módulo lunar não passa de um latão, custou apenas $50 milhões, mesmo preço de um avião Falcon 7X. Cenário hollywoodiano, esse cabo puxando o astronauta ficou até engraçado. Se na Lua não existe atmosfera, como que o pó da Lua cai primeiro que ele? Teria que estar flutuando. Tem que ser muito ingênuo para acreditar nessa história.
proceeded. 3, 2, 1, ignition. Vamos dizer que isso foi real. Se a Lua tem um peso de 73 milhões de quintilhões de toneladas e não cai, por conta da tal da gravidade, como um módulo lunar de 15 mil quilos consegue voltar? Nem a física explica. Nada que uma computação gráfica para fazer essa façanha. 30 seconds. 308 your number. Take coming through 1,500 feet and H-dot looks good. Roger, we've Esse trambolho custou uma bagatela de 8 milhões de euros. Mesmo o preço de um Bugatti Centodieci. Lunar Rover Vicar da Apollo 15 na Lua em 1971. Toda essa poeira, areia teria que estar flutuando, não deveria cair, pois segundo eles não tem atmosfera. Esse é o treinamento dos astronautas, dentro de uma piscina gigante. Na verdade, esse treinamento fica por aqui mesmo, pois o espaço gravitacional nunca existiu. Aqueles que querem ter a experiência de estar em gravidade zero, podem aproveitar o E0G, no qual o viajante fica cerca de 5 minutos sob ausência de peso, por R$16 mil. Entenderam como que os astronautas fazem na fictícia estação espacial. Okay, let me try and give you a demonstration of water and just how it will form a sphere and the surface tension and of course the intermolecular forces in the water causing it to form that sphere up here on the space station. And hopefully you can see there that how water behaves, which also means it's easier to drink. On Nebraska or something. The shot is so clear. Is this a hoax? Are you really in space still? See the hair? I don't know. We're going to have to do something for you. Oh yeah, I can do that. Watch this. Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Marcos 4:22. Tirem suas próprias conclusões.
new commander of International Space Station, Captain Wilmer Butch. All right, thank you, Max. Hey, I want to congratulate you on a great tenure as a commander of this engineering marvel. It's nicely done, Cumprimento Max. maçônico. O último voo de um protótipo do foguete da SpaceX, na empresa de exploração espacial aí de Elon Musk, terminou abruptamente, nessa terça-feira de novo, apenas 5 minutos após o lançamento. Conta pra gente, Barão, o que aconteceu dessa vez? Foi a quarta tentativa, Douglas. O protótipo subiu a altura de 10 quilômetros e aí depois, quando estava descendo, já explodiu. Em pleno século XXI, eles não têm tecnologia para voltar à Lua. De novo, né? O último também acabou fazendo o mesmo voo. Quando chegou na Terra, também acabou explodindo. É a quarta tentativa. Como você falou, é o projeto em parceria com a NASA, a SpaceX, do milionário Elon Musk, que tem a ideia de levar seres humanos até Marte. E dinheiro não falta para ele, né? Então, apesar dessa quarta explosão, ele disse que vai continuar os testes e a expectativa dele é que ainda nessa década teremos humanos em Marte. A gente está vendo algumas imagens aí justamente da situação de novo, né? Eu não sei, viu, Douglas? Eu não sei se tivesse tanto dinheiro como ele tem, se eu continuaria nesse projeto. Mas ele disse que não está preocupado com as explosões sucessivas, não, que vai continuar investindo. O governador do Texas, Greg Abbott, parabeniza Elon Musk. Tesla escolhe o Texas para sua fábrica de Cybertruck, onde também fica sua empresa de foguetes. Greg disse: graças a Elon Musk por abraçar nosso grande estado. A Gigafactory empregará milhares de artesãos e ser uma pedra angular para a inovação da próxima geração. Tem sido divertido conhecê-lo. Bem-vindo ao Texas. Quem ele serve? Mars era o deus romano, filho de Júpiter e Juno, equivalente a Ares na mitologia grega. Justine Musk foi a primeira esposa, uma escritora canadense. Escreveu um livro de terror, Anjo de Sangue. Elon Musk tem 10 filhos, Grimes é a terceira mulher. Grimes fez uma tatuagem de cicatriz nas costas, de um alienígena. Que tipo de pessoa colocaria o nome do filho, de X a 12 Musk? O que Olavo de Carvalho pensa dessa nossa ciência moderna? 42, saiu na Folha de São Paulo, né? Pesquisadoras brasileiras, né, descobriram uns documentinhos alquímicos, né, nos porões da Royal Society. Foram brasileiros que descobriram. Tem uma pitada de magia, tem uma pitada de alquimia. Alguém, aqui o Hélio Nóbrega me manda. Pitada do caralho, mulher! Vocês descobriram agora, eles têm um pouquinho de alquimia. Eles dizem, não, a Royal Society era uma sociedade iniciática, maçônica desde o início. O fundador, Elias Ashmore, ele era eminentemente um alquimista. Mais ainda, Isaac Newton, 80% da atividade dele era alquimia, magia e especulações teológicas. Mas, ao mesmo tempo, quando se constituiu a Royal Society, ela se constituiu com esta ideia, tá certo, de demolir a antiga cultura cristã medieval, introduzindo elementos de magia, mas fazendo de conta que está fazendo exatamente o contrário. Inventaram a imagem do puro cientista, né, objetivo, racional, e venderam, como se eles fossem isso, como eles nunca foram isto. Né? Então, é engraçado. Você vê, uma vez eu estava conversando com um sujeito que tinha sido aluno do Mário Ferreira dos Santos. Né? E eu disse, olha, nós precisamos fazer alguma coisa para desenterrar essa obra do Mário, que tem uma coisa de um valor extraordinário. Ele disse, sim, o Mário era um bom filósofo, mas ele tinha aquela coisa um pouco esotérica. Eu disse, ô desgraçado, você, que eu saiba, você é maçom. A maçonaria deixou de ser esotérica agora, porra? Né? O que é a maçonaria agora? Vocês lá só fazem equação,
né? Equação trigonométrica, estuda física quântica, não tem mais aquele símbolo, não tem mais aqueles triângulos, aquela letra G, não tem mais aquele negócio todo, acabou o esoterismo maçônico. Quer dizer, desgraçado. Então, essa parte esotérica se conserva para eles. E se faz de superior aos outros. Entendeu? Então, isto é a base da cultura moderna. É um esoterismo escondido, que cria esta imagem da ciência objetiva cartesiana e vende para trouxa. E a massa compra, porra. E se orgulha muito disso e acredita mesmo. Não teve um sujeito que me disse assim, olha, toda a obra do Newton, toda a concepção dele foi tudo baseado na pura experiência. Eu digo, ah é, meu filho? De que experiência ele tirou a noção de espaço absoluto e tempo absoluto? Espaço absoluto é o espaço sem nada dentro. Infinito em todas as direções sem nada dentro. Ele pode ter encontrado isso na experiência. E o tempo absoluto é a pura duração sem fatos dentro. Hã? É claro que não. Isso é uma pura construção mental. Assim como na obra de Galileu. Né? Quando o Galileu diz não finjo hipóteses, mentira que não finge hipótese. Pô. Eles tomemos aqui uma superfície inclinada sem atrito. Fala, aonde existe na experiência uma superfície inclinada sem atrito? Não existe. Mas os caras ensinam para as criancinhas no ginásio, a ciência moderna é toda baseada na experiência e na indução. E os idiotas acreditam e se ajoelham na frente. Quando ouve a gente falando alguma coisa contra, eles sabem o que eles falam? Eles dizem assim, olha lá, ele está contestando Newton. Dizem, grande merda. Agora, Newton para eles é assim, é um negócio que tem um valor supradivino. Né? Newton pelo menos sabia que o evangelho estava acima dele, mas esses caras não. Eles colocam o próprio Newton acima de tudo. Newton über alles. Né? Então você cria toda essa mitologia científica, essa pseudo-religião científica, a molecada acredita. Então, toda a pesquisa histórica em torno das origens da ciência moderna, toda a pesquisa que fez nos últimos 40 anos, mostra que não foi nada disso, e que esse elemento esotérico ocultista era o dominante. Né? Era o dominante no pensamento de Bacon, no pensamento de Newton, no pensamento de Galileu, toda essa gente. Só que foi escondido, venderam sua parte, que parecia menos esotérica. E a turma acreditou.